Pessoal, duas coisinhas que eu queria fazer um comentário aqui para os nossos debates. O primeiro é a ideia das pandemias seriais, não só as provocadas, como as naturais. Né? O cara come morcego não sei aonde, o cara transa, sei lá, com um porco e de repente aquilo vem uma epidemia e pronto. Então, o que eu falei naquele artigo aberto é: nós temos que ter uma sociedade flexível para 7 bilhões de pessoas. A sociedade hoje está muito inflexível, está resistindo à flexibilidade e agora, com essa febre de 40 graus, vai ter que ceder numa série de coisas que as pessoas não queriam ceder, e talvez as pandemias sejam esses marcos, né? E aí a gente vai entrar também dentro da discussão da macrohistória. Se a gente olhar a peste negra foi uma incentivadora da prensa. No momento que chegou a prensa, claro que as pessoas não se tocam disso, né? Mas a prensa mostrou que, cara, não adianta a gente... Qual foi a sacação que o nego teve lá no passado? Não adianta a gente rezar na igreja, que isso não resolve o problema de uma pandemia como essa. A gente tem que ter remédio, a gente tem que ter médico, a gente tem que ter saúde, né? Então aí começou a separar. Uma coisa é a fé e a outra coisa é a ciência. Estava tudo embolado. Então eu acho que a gente tem aí no curto prazo um preço a pagar, no médio e longo prazo a pandemia vai ser bastante interessante para a civilização 2.0, vai ser um marco. Porque as pandemias são como se fosse assim, olha, não dá para ficar brincando não dá para ficar brincando botando o dedo na tomada. Então é um pouco aí. O que tem de novo aí é o conceito de pandemias seriais. A ideia de que essa pandemia é uma coisa isolada, que está acontecendo, eu acho que a gente vai ter cada vez mais pandemias seriais. E a gente tem que trabalhar num mundo em que o modelo de sobrevivência tem que incorporar a pandemia. E aí vai entrar numa outra discussão que eu queria fazer, que é a seguinte: quando a gente fala de competitividade, e eu estou falando de competitividade de pessoas, profissionais e organizações, eu estou tendo um mergulho agora numa literatura, e eu diria assim que a conclusão que eu cheguei é o seguinte: quando você vai pensar na vida de alguém, a tua vida, a minha vida, a vida de todo mundo, você tem que começar pela fraqueza principal. Então, se for um médico clínico, médico de família ou médico clínico geral, ele vai fazer uma análise de uma pessoa e vai acompanhar a vida da pessoa. O que ele vai fazer? Qual é a história daquela pessoa, né? Qual é o tipo de diagnóstico que ele tem que fazer para que aquela pessoa tenha saúde? Então, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a fraqueza principal. Né? Qual é a fraqueza principal? É o pulmão? É o coração? Né? É a tendência de câncer? É a tendência do Alzheimer? Qual é a fraqueza principal? E aí, em cima dessa fraqueza principal, ele vai montar o modelo para que a pessoa possa construir um castelo de tijolo. Quando a pessoa não faz, né, não parte da fraqueza principal, ela não faz o castelo de tijolo, ela faz o castelo de carta. Então a pessoa está tendo uma vida normal, de repente tem uma pneumonia do nada. Ela foi para a praia, né, choveu e ela tomou uma chuva, de repente ela está com a pneumonia, coisa que ninguém normalmente tem. Mas aquela pessoa tem tendência à pneumonia. O que aconteceu? Entrou de cama, quase morreu. Aí a gente vai dizer, era castelo de tijolo ou era castelo de carta, a estrutura que ela tinha montado? Castelo de carta. Por quê? Porque ela não baseou a pedra fundamental do castelo na fraqueza principal. E isso vale para a vida individual e vale para a discussão da competitividade. Então, essa pandemia está dizendo o quê? Que as organizações, né, se prepararam para o mundo sem pandemia. Se prepararam para um mundo que não é 7 bilhões de pessoas, que tem essa circulação de gente para todo lado. Esse mundo que tem circulação de gente para todo lado vai ter pandemias seriais. Então, claro, nessa crise principal vai ter pandemias seriais. E aí começa uma série de questões, né, da maneira de pensar gerencial, da maneira de pensar presencial, e a gente vai vendo qual é a fraqueza principal. E aí uma discussão, e aí ponto, e aí a gente entra no final.
Uma discussão que eu faço interessante, quando a gente fala da narrativa bimodal e a gente fala do surgimento de um novo macromodelo de sobrevivência, esse é o conceito que eu estou trabalhando no novo livro, o macromodelo de sobrevivência é o seguinte: temos um problema que é a chegada de um novo macromodelo de sobrevivência. Essa é a principal fraqueza que as organizações têm que se preocupar. Porque se não houvesse a uberização, se fosse só a digitalização, aí tudo bem, as empresas já estão com a estrutura toda montada, né, de continuidade incremental, inovação, a inovação incremental, a inovação com os quietos, a continuidade, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, é o mesmo modelo filosófico de administração, né? Então, tudo certo. Só que a competição no novo século estabeleceu que existe uma necessidade de migração, ou de acompanhamento, ou de preocupação, né, ou de monitoramento desse novo macromodelo que tende a cada vez mais gerar zonas de atração locomotivas. Então, quando a gente fala da uberização, e a nossa narrativa aponta para a questão da uberização, a gente está mostrando, cara, você está montando uma organização. Quando fala de transformação digital, você está transformando, você está indo para uma nova formação em que você não está vendo, né, a principal fraqueza, o principal desafio que está se colocando nesse novo século. Você está montando um castelo de carta. Não é que a pessoa tem que ir para a uberização, mas ela tem que entender que a uberização ela é uma possibilidade de estar construindo um castelo, ela vai fazer todo um projeto de transformação digital e ela não está construindo um castelo de tijolo. Porque nesse novo século, provavelmente, o que vai virar zona de atração é o macromodelo de sobrevivência das formigas. E não o macromodelo de sobrevivência dos mamíferos, que é o que ele está trabalhando. Então ele não está construindo um castelo de tijolo, ele está construindo um castelo de carta. Então é interessante essa questão, porque quando a gente vai começar a discutir, e a pessoa fala, mas tudo bem, vocês estão falando isso, mas eu estou aqui, não é? Mas você está construindo um castelo de carta ou você está construindo um castelo de tijolo? Você está partindo da principal fraqueza hoje competitiva, que é não conseguir entender e lidar com esse novo macromodelo, nem que seja monitorar, nem que seja perceber que isto pode acabar 100% com o seu negócio? O que vocês dizem? Bom, se você está ouvindo esse áudio foi produzido em março e disponibilizado na internet em segundo semestre de 2020. Esse é o grupo sênior, é o grupo top da escola, esse é o tipo de debate que a gente faz e eu te convido, se você fizer a formação completa da escola, você pode participar desse grupo sênior e discutir o estado da arte do futurismo competitivo. Quero te convidar. Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.